Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Voz Clama no Deserto e agora ao quadro Jovens Sois Forte, onde estamos dentro aqui do segundo trimestre, considerando, sobre o tema central, Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. E traz aqui uma teopraxia para todos nós, que é na prática, fé e ação em meio às adversidades da vida. E nessa oportunidade estaremos tratando da lição número 9, que tem como título Davi, forjado pelo tempo. Portanto, vamos estar agora orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, te colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, nossos pecados temos cometido, te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, que a qualquer momento o Senhor divino buscar, Senhor Jesus, para que onde o Senhor estiver, nós também venhamos a estar junto. E enquanto aqui estamos, Senhor, estamos diante de mais um conteúdo da lição dominical, uma classe aí, Senhor, preparada para os jovens, onde pedimos, Senhor, a tua bênção durante todo esse período que aqui vamos estar, conhecendo esse conteúdo. Também queremos te pedir a tua bênção sobre a vida de cada jovem, de cada adolescente, que o Senhor venha conceder a eles, Pai, entendimento, graça, sabedoria, que eles venham ser fonte, Senhor, ó Pai, nas tuas mãos, um instrumento, cada um deles nas tuas mãos, segundo os propósitos, Senhor Jesus, para a tua igreja. Oramos por aqueles, Senhor, que não estão nos teus caminhos, para que o Senhor venha alcançar cada um deles, independente da situação que eles se encontrem, ó Pai, vivendo aí a parte separado do Senhor. Faz isso, ó Pai, abençoa nossos jovens, abençoa nossos adolescentes, crianças também, ó Pai. Faz isso, ó Pai, e dá-nos graça, para que nós, como pais, possamos ensinar nossos filhos, não só quando criança, mas também na sua adolescência, na sua juventude, nos dando o Senhor como exemplo, em primeiro lugar, e também, Senhor, buscando, Senhor, cultivar, Senhor, a tua palavra na vida de cada um deles. Faz isso, Pai, abençoa cada lar que já se encontra, Senhor, exercendo esse grande ofício, Senhor, privilegiado ofício, é a nossa oração, Pai. Por tudo, fazemos em nome do Senhor Jesus. Já te agradecemos. Amém. Lição 9, Davi forjado pelo tempo. O texto principal diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa, caros jovens, não é só para vocês, mas para todos nós, é a parte mais difícil. Muitas vezes queremos antecipar essa página em nossas vidas no que diz respeito ao tratar de Deus, ao forjar de Deus, ao aperfeiçoamento de Deus em nossas vidas. Tendo em vista que somos diferentes, há uma diversificação com respeito a cada jovem, a cada adolescente, a cada um de nós, com respeito ao nosso caráter, com respeito à nossa personalidade, com respeito a tanto quanto nos entregamos, realmente nos importamos e damos devido valor aos propósitos de Deus
para nossas vidas. Isso, claro, aquele que se dedica mais, o tempo pelo qual esse aperfeiçoamento ele vai estar acontecendo, com certeza será de menor percurso. Porém, aqueles que acabam por desvalorizar essa importância, menosprezando ou não, se tornando aí apático a questão da importância do crescimento espiritual, caro jovem, com certeza esse tempo será um pouco mais prolongado. Haja vista que todo esse percurso e o clímax pelo alvo que o Senhor quer e espera em cada um de nós, através do seu querer e o seu efetuar, só tem apenas um alvo, que é a glória do Senhor, a glória de Deus, segundo os seus propósitos e segundo os seus afins, né? O beneplácito, como diz Paulo, da vontade de Deus. Resumo da lição diz: entre o chamado de Davi e o início do seu reinado, houve um grande espaço de tempo, no qual ele pôde ser preparado por Deus para tal missão. Não podemos, caros jovens, nos abster ou negarmos, né, a questão da ansiedade, a questão do vigor, né? Dada a questão varonil, sua, caro jovem, sua, caro adolescente, já quer tudo para ontem, né? Já quer tudo para ontem. Então, essa é uma característica que se encontra, que é comum à questão do jovem, do adolescente, principalmente quando nesta comunhão com Deus. Principalmente quando da iluminação do Espírito Santo em sua vida, a abrir a sua mente, abrir o seu coração, abrir os seus olhos para a questão da palavra de Deus, do entendimento. Aí acaba focando isso nas revelações, né, de jovens, no empenho, né, na prosperidade daquele jovem que já sabe como ler um texto bíblico, um versículo, um texto, e saber se explanar, e já acha que não, tem que ser separado, quando não é, as coisas não é dessa maneira. A lição que Davi ensina a cada um de nós, caro jovem, e ele era um jovem. Com 17 anos, ele foi tirado de trás das ovelhas. Deus já levantou Davi, escolheu Davi para rei de Israel. Mas quando nós vamos observar os passos de Davi, nós vemos o passo, né, de uma característica incomum a cada jovem, que foi a coerência, que foi a prudência e principalmente a paciência. Davi, em nenhum momento, ele quis antecipar o clímax daquilo que ele já tinha nele e que ele já tinha com ele. Samuel já tinha ungido a Davi. Samuel já tinha derramado o azeite sobre a sua cabeça e já tinha profetizado a ele que ele seria o substituto de Saul. Porém, quando nós olhamos depois desse episódio, depois dessa situação, nós vemos um jovem paciente, um jovem totalmente entregue e dependente do traçado, caminhar de Deus. Momentos em que a Bíblia nos mostra, caro jovem, que Davi teve por duas oportunidades riquíssima de poder estar tirando a vida daquele que estava em busca de o matar. Para a nossa época, isso caracterizaria como legítima defesa. Porém, no tempo de Davi, ele tinha a profecia e ele tinha a unção. Ele poderia, de uma forma até, se ele estivesse dentro desse campo e dessas algemas da questão da ansiedade, ele poderia ter um entendimento distorcido daquele momento e achar que aquele era algo de Deus. Ah, isso é de Deus. Olha, é Deus aqui nesse momento. Quando Deus,
ocasiões, duas ocasiões, Saul estava ali, à mercê da lança de Davi, à mercê da espada de Davi, se não também aconselhado pelos seus guerreiros, pautado sob justamente a promessa de que ele seria rei. Porém, Davi, ainda diante de todas essas superficiais ou fortes evidências, dentro de uma interpretação enganosa de Davi, ele poderia ter tirado a vida de Saul. Mas o que a Bíblia nos diz? Que ele esperou no Senhor. Que ele reconheceu que ainda que Saul estivesse sobre o desagrado de Deus, a unção de Deus estava sobre Saul. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele não se arrepende daquilo que ele nos outorga. Ele há de nos cobrar a questão do quanto nós valorizamos aquilo que ele nos outorga, o dom que ele nos dá, a chamada que ele nos delega. E diz a Bíblia que Davi, ele aguardou e num tempo oportuno foi Deus que tirou a vida de Saul. Parece até, amados, que Davi posteriormente esqueceu desse ensino. A impressão que dá. Isso faz parte de cada um de nós, caro jovem. Mas em situações posteriores, já como rei, ele agora numa ocasião semelhante a esta de fuga, só que agora já não era de Saul, mas era de Abisalão, ele, por enviar os seus jovens ali para buscar alimento diante de Nabal, ele já por conta do tratamento, da circunstância daquele homem, dada a sua insensatez, cuja lição já temos tratado anteriormente aqui dentro do nosso quadro Jovem Sois Forte, observe que Davi, ele já não se prestou a essa questão. Por uma falta de vigilância, ele foi dominado pela ira e ele foi ali, querer buscar tirar a vida não só de Nabal, mas de toda a sua casa. Quando Deus usou ali mais uma vez uma mulher chamada Abigail para intervir, para mostrar o estado clínico e tempestuoso do coração de Davi. Quando ele teria que aprender e esperar, como ele sempre fez, em Deus. Por isso, claro, jovem, essa lição, dentro do resumo daqui da lição, já ensina que não podemos nos precipitar. Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Também podemos citar aqui Provérbios capítulo 5, quando o Salomão ele diz que a sabedoria ele está em confiarmos em Deus e não nos apoiarmos na nossa própria sabedoria. Aí o que diz o provérbio? Da parte B. E ele endireitará as nossas veredas. Então Davi, ele é um exemplo e nos deixa como lição, caro jovem, aqui já no princípio desse conteúdo, que da importância que o tempo tem que ser o kairós. O tempo que precisamos descansar é um tempo de Deus. Mas frente a esse período e esse forjar de Deus, nós precisamos estar em total submissão e dependência de Deus, assim como foi com Davi, que esperou no Senhor, Deus tratou de Saul, como também Deus tratou na situação futura também de Nabal. 10 dias depois, Nabal acabou por morrer. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, bom é esperarmos no Senhor. Texto bíblico como base, 1 Samuel 24, 4 a 8 diz: Então, os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia, olha só, o texto bíblico que nós estamos lendo, confirmando que já refletimos. Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. E falhaste como te parecer bem a teus olhos. E declarou-se Davi, e mansamente, olha só, cortou a hora do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado, olha só, irmão, amado querido jovem, a orla do manto de Saul.
e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens, olha só, e não lhes permitiu que lhe levantasse contra Saul, e Saul se clamasse da caverna e intrometesse no seu caminho. Depois, também Davi se declarou e saiu da caverna, e se reuniu por detrás de Saul, dizendo: Rei meu Senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, caro jovem, pelo exemplo que temos, né, de Davi e as lições que temos exaurido aqui durante esse tempo que estamos juntos. Observe que ele falou mansamente com os homens, convencendo eles de que não deveria ter aquele momento. E depois tratou com reverência, com respeito, a posição pela qual Saul se encontrava ainda em vigência. Isso não é uma outra coisa, amados, revelando em Davi que precisamos ter nós, durante esse forjar de Deus, esse tratar de Deus na nossa caminhada cristã, e dentro do propósito de Deus para nossas vidas, que é o equilíbrio. Davi se mostrou um homem equilibrado. Ele não se deu ao caso daquele convite, daquela efetiva razão categórica que Davi teria para tirar a vida de Saul. Mas não. Diz o texto bíblico que nós lemos, que ele mansamente explicou aos seus homens a razão por que não poderia fazer tal ato. E por último, em segundo lugar, quando ele ali diante de Saul, ele o reverenciou, né, se prostrando diante dele, não num sentido idolátrico, mas num sentido respeitoso, que era comum da época de então. Introdução, estamos diante de um fator muito importante para que tudo aconteça da melhor forma possível: o tempo. O tempo é um dos melhores professores, porém precisamos entender as palavras por ele escolhidas para nos ensinar. O Senhor escolheu ungir Davi para uma grande missão. Para tal, era necessário muito aprendizado nas diversas áreas da vida. Não foram momentos simples, mas o homem, segundo o coração de Deus, soube esperar e deixar ser moldado para cumprir os propósitos divinos. Falamos de Davi. Porém, caro jovem, vamos trazer mais uma figura aqui de um jovem chamado José. José, que passou pelo que passou, tendo uma revelação duplicada, um sonho que ratificava a realidade dos acontecimentos que a deveriam de vir, sobre as circunstâncias também que haveria de vir. Deus antecipadamente revelou a José que ele seria ali, né, estaria acima dos seus irmãos, do seu pai e da sua mãe. Que era a questão dele ser o segundo como faraó dentro da situação daquela crise. E nós vemos que ainda que diante de tudo isso, como foi a questão de Davi, ainda sendo ungido, sendo um homem segundo o coração de Deus, ainda sendo submisso a Deus em todo momento, dependente em todo momento, aguardando o tempo de Deus, ele passava por situações graves, críticas de adversidade. Não diferente foi o caso também do jovem José. Quando foi entregue pelos seus irmãos, era um jovem. E ali naquela prisão, depois da situação ali daquele seu senhor, ali de Faraó, que me fugiu aqui o nome, ele foi preso. E na cadeia Deus deu 2 sonhos ali para o copeiro e para aquele que era o padeiro. Um morreu, o outro ficou vivo. E o que é que José falou para aquele homem? Isso está dentro da questão do tempo.
José ficou ansioso e por conta, fazendo uso até mesmo da revelação de Deus, da instrumentalidade que Deus usou ele para revelar e interpretar aquele sonho, tendo favorável cumprimento para o padeiro, assim que foi para ele sair da cadeia, ele falou para ele, ó, não se esqueça de mim. E ali vemos, amado, querido jovem, a importância de considerarmos o tempo de Deus. Para José, ele achou que era aquele momento. E se fosse aquele momento, se Deus, pela sua vontade permissiva, deixasse que assim fosse, quem seria José? José seria, a exemplo do copeiro, mais um servo dentro ali do corpo de empregado de Faraó. Ou ele seria auxiliar do copeiro, do copeiro, né? Dali, ou ele simplesmente seria um servo de Faraó. Mas o que aqui nos diz a Escritura? Que Deus, ele prosseguiu. 2 anos depois, 2 anos, amados e querido jovem, foi que José, diante de uma situação que já estava dentro do entendimento da onisciência de Deus, Deus não é pego de surpresa, ali foi dado um start, né, dentro na vida daquele copeiro mor, e ele se lembrou de José e indicou e falou do testemunho do que aconteceu naquele momento quando estava com José, há 2 anos atrás. Ali José foi tiraram a barba porque Faraó, os egípcios não consideravam a questão da barba, né? E tirou ali, foi feito, tomou banho e se apresentou diante de Faraó. 2 anos depois, diante daquela situação, pelo trabalhar de Deus, observe, é bem isso, caro jovem. Pelo trabalhar de Deus, José já não saiu para ser um serviçal. José, ele, por conta de revelar o sonho, ele foi daquele momento designado como segundo do reino. Como segundo do reino. Primeiro era Faraó, segundo era José. Tal é a importância de valorizarmos o tempo de Deus. Assim como esperarmos o tempo de Deus, será para nós como diz Salomão quando fala sobre as palavras, será para nós como maçã de ouro em salva de prata. A palavra dita ao bom tempo. Mas vamos tomar esse exemplo na questão do tempo. Se são como salva de ouro, maçã de ouro em salva de prata, a palavra dita a seu tempo, então o qual não será para nós, né, esperarmos o tempo de Deus? Será de caráter valioso e de caráter a nos aperfeiçoar, de maneira a nos dar um temperamento, né, e sensibilidade da direção e do tempo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, absorvemos esse conteúdo, caro jovem e adolescente. Todos nós estamos aqui. Porque, como disse no início, ainda assim, o tempo tem sido sempre, né, uma página e queremos sempre antecipá-la. Mas Deus, ele pode, até pela sua vontade permissiva, deixar que nós façamos isso. Mas pelos frutos que colhemos, logo nós voltamos para a situação e passamos a entender que realmente o bom é esperar em Deus. O bom é esperar o tempo do Senhor. Porque o próprio salmista, no Salmo 37, ele diz: espera no Senhor e confia nele. Primeiro ponto, longos anos de espera e de preparo. Se eu não estiver equivocado, caro jovem, de 13 anos aproximadamente. 13 anos. José foi 2. Davi foi 13. Vamos tomar mais um exemplo aqui. Abraão foi 25 anos. O Abraão é o exemplo do que eu disse quase agora, que nós refletimos quase agora. O exemplo de Abraão é quando nós não esperamos o tempo de Deus,
Queremos antecipar essa página, que foi quando ele aceitou o conselho de a Saraí e teve o filho com Agar. E Deus deixou que a coisa acontecesse. Aí vieram o quê? Os conflitos dentro do próprio lar, tudo quanto nós já sabemos. Se você não conhece, leia ali o capítulo 16 de Gênesis. Deus prometeu no 12 um filho para Abraão. Aí, e era de Sara, que era estéril. E no capítulo 16, Abraão não esperou o tempo de Deus. E sofreu o que teve que sofrer, demorando 25 anos. Quando então Deus abriu a madre de Saraí, que já era chamada Sara, Deus mudou o nome, e deu ali a Abraão o seu filho Isaque. Então, Abraão, 25 anos, José, 2 anos, Davi, 13 anos. Tantos outros mais personagens e textos de contexto que poderíamos aqui citar, e o seu tempo, o que nos deixa um ensino. Que a melhor coisa é aguardarmos em Deus, porque dado a sua onisciência, dado a nossa estrutura, Deus ele vai fazer o uso como convém do tempo dele para nossas vidas, segundo os propósitos a se cumprir, tanto em nossas vidas, como através das nossas vidas, para abençoar a outros, como foi o caso de José. Primeiro ponto, na espera, aprendizado. Davi foi ungido pelo profeta Samuel ainda na adolescência, era perfeitamente natural que muito ainda precisava ser aprendido e amadurecido por ele. As tarefas por ele desempenhadas no campo eram, em complexidade, muito distante das que um dia assumiria ao sentar-se no trono de Israel. No entanto, ali no campo com as ovelhas, ele já era aquele que é mencionado como homem segundo o coração de Deus. Não basta a promessa, o sonho e o chamado. Falando de José, falando de Josué, provavelmente aqui, de 1 a 9, e o chamado falando de Davi. 3 situações, né? É preciso que posturas após a promessas, sonhos e chamado sejam colocados sobre nossas perspectivas. Faça-se necessário nos permitirmos ser obras pelo Senhor. Salmo 18, 30 a 35. Vamos ler? Salmo 18. Salmo 18. 30, 18, cadê? Não. Salmo 18. Deixa eu voltar lá. 30 a 35. Quanto a Deus, o seu caminho, olha só, é perfeito. A promessa do Senhor é provada. Tá vendo? Ele é um escudo para todos que neles confiam. Aqui cabe uma mensagem. Que o Senhor me conceda essa graça. Porque está falando da promessa aqui, ó. Quanto a Deus, seu caminho é perfeito. Agora, ó, a promessa do Senhor é provada. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? É ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito, olha só, o meu caminho. Faz dos meus pés como das corças e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Adesta a minha mão para a peleja, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Também me deste o escudo da salvação. A tua mão direita me sustém e a tua clemência me engrandece. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, na espera, há um aprendizado. Ao olharmos a história de Josué, José e Davi, podemos perceber o quanto é necessário ser desenvolvido a partir da visão inicial de suas caminhadas. Nenhum lançou-se em sua missão sem cuidadosamente compreender quais serão as suas ações no processo. O Senhor nos chama, mas também nos convoca ao preparo, ao amadurecimento
e ao tempo de relacionamento com o divino em uma caminhada crescente de intimidade e comunhão. Até mesmo o livro de Hebreus fala que o próprio Senhor Jesus, como Filho de Deus, ele aprendeu por conta da obediência pela qual ele permaneceu a Deus, obediente a Deus. Quanto à vitória, se não vem do Senhor, quando a vitória não vem do Senhor, segundo subponto. Como são grandes a nossa luta, não é mesmo? Há momentos em que, já cansados da caminhada, nos deparamos com imagens revigorantes e oportunidades imperdíveis que parecem ser a resposta de nossas orações. Comentamos sobre isso. Porém, precisamos cuidar para que não confundamos oásis com miragens, nem vitória do Senhor com a armadilha do inimigo. Observe bem isso. Porque, caro jovem, entenda bem, por estarmos em meio ao corpo da igreja e por sermos separados ou vermos o nosso irmão jovem, nossa irmã jovem, adolescente ou jovem, ser separado por Deus, não podemos nos colocar como inimigos desse jovem ou dessa jovem pela questão da forma e do trabalhar de Deus dentro dessa instrumentalidade. Porque Davi, como nós consideramos, Saul, melhor dizendo, ele via em Davi uma ameaça. E ele se esqueceu que ele era quem era, porque foi Deus que o colocou onde Deus colocou. Não foi mérito, não há méritos, como nós lemos no Salmo lá. É por clemência de Deus. É por graça de Deus. Os nossos méritos, quanto a nós, como cristão, caro jovem, estão na cruz. Então observe a lição que nós temos aqui. Não podemos nos tornar inimigo daqueles que, porventura, venham a ser superiores a nós, ou até mesmo ser designado a exercer uma função que nós exercíamos, segundo o agir e segundo o trabalhar do Senhor. E a segunda razão é que tudo quanto pela direção de Deus, através de uma profecia, através de um sonho, como foi o caso de José, através do agir de Deus falar diretamente conosco, como foi o caso de Abraão, ainda assim precisamos continuar sobre este passos que é a orientação de Deus. A Bíblia diz que Abraão saiu, caro jovem, depois que Deus deu a promessa, para uma terra sem saber para onde ia. E Deus foi orientando Abraão. Porém, observe que Abraão teve que ser aperfeiçoado nisso. Porque o caso de Agar não era para ele. Ele tinha promessa do filho. A cultura em si, ela era favorável e era legal por conta de Sara ter estéril, de Abraão tomar uma concubina de Sara, como foi o caso de Agar, para tomar ali o seu ventre como, né, um bebê de aluguel, ter um filho através de Agar. Isso era comum, a questão da cultura do tempo de Abraão, e ele podia se valer da promessa e da ocasião e achar que ali era o ponto, como ele achou. Então nós temos exemplos biográficos, né, daqueles que acabam cometendo o mesmo, e tem um exemplo de biográfico daqueles que realmente agiram como Deus espera de cada um de nós, que é o caso oportuno que estamos tratando dentro desse trimestre, que é a biografia de Davi, que muito nos ensina. Então logo, louvemos a Deus pelo aquilo que Ele vem a fazer e realizar em nossas vidas, ou daqueles que nos ladeiam, que fazem ombro conosco
em uma união, em um único propósito e alvo, que é servirmos a Deus e ao seu reino e ao Senhor Jesus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Porém, precisamos cuidar para que não confundamos, né? Isso é algo que o inimigo ele quer fazer. E ele vai usar muitas vezes, como tentou usar, né, diante do Senhor Jesus, a própria revelação de Deus para nos dar essa falsa impressão de que aquele é o momento. Porque o diabo ele não é onisciente, mas ele pode estar presente em determinada situação em que no trabalhar de Deus. Davi passou exatamente, para tanto precisamos estar sempre focados na direção divina, foi o que falamos como exemplo de Abraão. Davi passou exatamente por essa situação. Porém, o seu coração pertence a Deus e não se deixou levar pelas aparências. Saul, em sua caçada a Davi, entrou em uma caverna. Lá achei que estava em segurança e reservado dos olhares alheios. Porém, Davi também estava lá com seus homens, que lhe disseram palavras tentadoras. Hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Eu preciso aqui parar para a gente extrair aqui uma pequena lição importante para nós, que não é o caso de desvalorizarmos o conselho que nós viemos receber do nosso irmão, da nossa irmã, que sabemos que tem uma comunhão com Deus. Sabemos que são ícones da fé para nós, dependente da idade, caro jovem. Porém, também precisamos entender que a intenção, há muitas profecias, há muitos incentivos que partem daqueles que nos rodeiam, estão junto conosco na caminhada, que são provenientes da emoção, do bom grado até de ver você em uma situação pela qual o caminhar está apontando para ele, e pelo conhecimento de que Deus está agindo na minha vida e na sua vida. Isso aconteceu com Davi, diante de Natã, quando o desejo de Davi era construir um templo, e o conselho de Natã, que era o conselheiro, profeta e conselheiro de Davi, um deles, observe que ele falou: faze tudo que está no teu coração para fazer, caro rei. Porém, o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que Deus falou com Natã e foi lá e mandou ele refazer o que ele falou. Então, o primeiro conselho, primeiro concordância do profeta Natã estava voltado aos sentimentos e à consideração de Natã pelas evidências que Davi dava a todos quanto conhecia Davi, que era um jovem temente a Deus, um jovem dado a uma profunda comunhão com Deus, e que aquele desejo ele era louvável. Construir um templo para Deus é a mesma coisa que você está, poderíamos dar um exemplo como uma consagração a Deus, fazendo algo que aprofundaria mais essa comunhão com Deus. Porém, o que é que Deus disse? Que não seria ele que viria construir o templo. Aqui Davi a mesma coisa. Então, aqui o que eu aprendo nesse parágrafo aqui primeiro, caro jovem, e que nós aprendemos, eu quero dividir aqui com vocês, que me chamou a atenção, é que nós temos que, ainda que a palavra de Deus, ou que ainda que a orientação que viemos a receber tenha como fundamento a palavra de Deus, nós precisamos refletir. Nós precisamos orar a Deus para que Deus confirme aquela palavra, para que Deus confirme aquele conselho, para que Deus confirme aquela orientação. Porém, isso não é o caso. Se não aceitarmos, como Davi não aceitou o conselho daqueles homens, a questão de depreciarmos, desvalorizarmos aquele conselho ou aquele irmão que o deu, aquela irmã que o deu.
mas como Davi fez, calmamente, né, considerar, valorizar no seu sentido adequado, porém, pôr em prática se for confirmado pelo Senhor em todas as suas esferas que precisamos ter essa certeza. Palavras aparentemente boas, mas mascaravam uma grande armadilha. Após cortar um pedaço das vestes de Saul, já fora da caverna, Davi jurou lealdade ao rei, reafirmou sua fidelidade e prometeu segurança para com a casa do velho monarca. Como é fácil achar que, diante de oportunidades imperdíveis, estamos presenciando uma vitória enviada por Deus. Mas assim como foi com Davi, precisamos ser sensíveis à vontade do Senhor. Duas mortes, dois filhos. O Monte Giboa foi o palco de muito sangue derramado. No mesmo dia lá tombaram o rei Saul e seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquizua, seu escudo e suas tropas. Diante desse fim trágico, a postura de Davi foi mais uma demonstração de sua integridade e distinção. O senso comum levaria muitos a comemorar a morte do perseguidor e a possibilidade de alcançar o trono tão almejado. Mas não foi assim com o homem segundo o coração de Deus. Se esse sentimento, caro jovem, permanecesse em nós, que o Senhor, oxalá o Senhor nos conceda isso. Que dependente, a lição que fica aqui para a nossa prática, que dependente do que o Senhor venha nos usar, que o Senhor venha nos conceder, que a honra que Ele venha nos dar, segundo as delegações e a posição que viemos ocupar, fora na questão social nossa e familiar, profissional, como dentro do ministério da igreja do Senhor Jesus, ainda assim não podemos esquecer que somos apenas uma pedra espiritual nessa edificação dessa igreja. Somos apenas uma flecha da aljava de Deus. Se mantermos sobre esse orvalho, esse sentimento, amado, jamais nos haveremos de ser presos, afetados pela seta da jactância, pela seta do autovalorização, a ponto até de louvarmos pela queda de quem quer que seja, pela situação de quem quer que seja. Davi, ainda que foi tirado do meio da ovelha, Davi, ainda que foi colocado como rei, Davi, ainda que dentro do seu currículo de vitórias e pelejas, conquista essa que ele sempre tributou a Deus, isso não mudou nada em nada o coração de Davi. Abrimos aqui um parente da questão da sua queda, do seu erro com Betseba. Que isso, a Bíblia só mostra a realidade de quem somos e que não temos o dever de julgar quem quer que seja, amado. Fecha parênteses. E aqui Davi, ele fez uma lamentação. Ele lamentou a morte daquele que queria matar ele. Ele lamentou a morte daquele que, enquanto estivesse com vida, seria um obstáculo para que ele ocupasse o trono. Observe isso, amados. Isso só mostra o quanto estava limpo o coração de Davi. Bem-aventurados são limpos de coração, que verão a Deus, diz a palavra do Senhor. Glória a Jesus. E Davi, ele mostra um coração. Dá-nos entender isso, ainda que seja superficialmente, ainda que seja dentro do limite que aqui estamos a conhecer esse conteúdo e refletir sobre ele, dentro das possibilidades da direção de Deus, ainda assim, aqui entendemos um coração desprovido de qualquer jactância, de qualquer sentimento ou de qualquer seta maligna. Um homem segundo
o coração de Deus. O lamento de Davi pelas mortes de Saul e Jonas é para nós um grande exemplo de fidelidade aos planos do Senhor e reconhecimento da relevância da honra. E aqui eu não posso prosseguir porque me fez lembrar essa atitude de Davi. E agora, sobre um exemplo incomensurável que foi o próprio Senhor Jesus, traído pelos seus próprios compatriotas. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas enquanto para eles aquela cruz era uma derrota, para o Senhor, segundo o propósito de Deus, era uma vitória incomensurável. E diante daquele momento, ainda que com o seu êxito, que ele está na cruz crucificado, Jesus, orando ao Pai, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E diante do preso que estava ao lado, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jonatas era o seu amigo e o pranto foi genuíno. Saul era seu rei e ungido do Senhor. Davi não dançou, não revelou, não serviu um banquete, pelo contrário. Pelo contrário, foi o celular que tocou aqui. Pelo contrário, chorou muito, compôs um cântico de honra e não permitiu que faltassem com respeito devido à morte daquele monarca, ao rei Saul. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Que o Senhor nos conceda esse sentimento, amado e querido jovem. Que você seja uma bênção na mão do Senhor. Que Deus ele venha fazer grandes coisas através da sua vida. Na sua vida e através dela. Mas que através desta bênção do Senhor, siga-se a bênção em manter você sobre o mesmo sentimento que teve Davi. Um sentimento totalmente desprovido de qualquer jactância, em pleno equilíbrio em cada atitude de Davi. Nós somente podemos louvar e glorificar a Deus pela vida de Davi e pelo agir de Deus na vida desse homem. Desse jovem, né? Nesse momento ele era jovem. Segundo ponto, o tempo de Deus. Uma trajetória admirável. Davi soube esperar o tempo de Deus e foi o protagonista de uma trajetória admirável e inspiradora. Esta é a colocação e a posição jovem que jamais deixaremos de ser e de tê-la. Protagonistas. É isso que somos. Desde o momento da nossa salvação, que vem do Senhor, a toda a trajetória até o final da nossa carreira. Tanto quanto fomos usados por Deus, não passamos senão de protagonistas dentro dessa instrumentalidade dos grandes feitos que o Senhor, porque é uma promessa do Senhor Jesus. Ele disse que nós faríamos obras maiores daquelas que ele realizou enquanto aqui esteve. Que se cumpra essa promessa na vida da sua igreja, em cada um de nós, através da nossa vida. Mas que também os nossos sentimentos, eles coagunem com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor, para que jamais venhamos ser enlaçados pela seta de Satanás. Desde o dia em que foi ungido pelo profeta Samuel até o dia em que começou seu reinado, viveu uma caminhada de muita paciência, aprendizado e serviço. Esses três fatores foram essenciais e caso não se fizesse presente, com certeza não teríamos o mesmo resultado. A paciência,
o fez se desenvolver no tempo certo. O aprendizado adquirido adquirir habilidades permitidas à missão que assumiria. O serviço que lhe deu a prática necessária para desenvolver a excelência diante da fidelidade do Senhor. Davi foi abençoado e teve uma trajetória belíssima. Filho dedicado, servo fiel. Pastor de ovelhas, zeloso, corajoso ao defensor de seus rebanhos. Matador de gigante, músico virtuoso, cheio do espírito. Embora fugitivo em terra estranha, fiel ao seu rei e ao seu povo, zeloso pelo ungido do Senhor, bondoso como com as casas de Saul e Jonatas, restaurador das leis transgredidas, iniciando um tempo de maior devoção. Rei por 40 anos, unificando as tribos de Israel, conquistador de 7 nações inimigas. Traz como muito zelo a arca para Jerusalém, fortalece e expande o exército de Israel, viabiliza a prosperidade no reino, prepara o caminho para o seu filho Salomão. Segundo ponto, o reino que não terá fim. Ungido pelo Senhor, Davi foi um rei que se destacou na história por sua integridade. Praticar uma gestão assertiva pela dependência divina e viabilizar uma relevância de Israel sobre os demais reinos da época. Além disso, confiou na promessa divina de um reino que não teria fim. O reino de Deus, Deus distribuiu uma aliança com Davi, onde prometeu que seu reino seria firmado para sempre. Essa aliança tornou-se um marco na história daquele povo e manteve vivida a esperança da vinda do Messias. Reino esse pela qual agora, por conta do agir de Davi, dessa dependência dele, Deus concedeu que por ele viesse o Senhor Jesus. Davi, o tipo de Cristo, para fundar não um reino temporal, mas estabelecer raízes para um reino eterno. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Observe que o ponto 1, o ponto 2, provavelmente ponto 3, todos que estão lendo, temos que ter uma visão aqui, caro jovem, dos benefícios e privilégios para cada um de nós, quando dentro da questão de valorizarmos o tempo de Deus. Participante da descendência de Davi, o Messias estabeleceria o reino que não teria fim. Na plenitude dos tempos, tal promessa se concretizou. A palavra de Deus nos traz diversas verdades sobre o reino de Deus, que já está presente e não veio de forma alarmante. O descreve como justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Também o descreve como império eterno que jamais passará. E o apresenta como eterno, com domínio sobre todas as gerações. Terceiro subponto, um nome a ser lembrado. Algo que precisa ser destacado em nossa cosmovisão é o fato de que toda a honra e glória pertence ao nosso Deus. Ponto 1. Como é bom saber que o principal propósito de nossas vidas é glorificar ao Senhor. Todas as coisas foram por Ele criadas e sem que a sua ação nada existisse. Diante dos nossos esforços pessoais e projetos, quer sejam de âmbito privado ou coletivo, somos por vezes mencionados e celebrados, mas jamais esqueçamos de o que há de mais precioso em nós é fruto dos propósitos do Senhor se cumprindo em nossas vidas. Tudo o que fazemos deve glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus, diz o versículo. Estabelecida a condição acima, veja algo admirável na vida de Davi. Alguns nomes foram tão normativos em reuniões quanto a do belemita. Após tanto século e milênio de história, é praticamente impossível fazermos uma lista com o nome mais respeitado e deixarmos de fora o nome de Davi. Por último, terceiro ponto na caminhada. Tempo de aprendizado. Kairos
e cronos, como já falamos algumas vezes atrás, né? Em mensagem, nas lições, e aqui está para nós, no terceiro ponto. Essas duas palavras de origem grega nos ajudam a compreender a dimensão de tempo. Em uma tradução simples para o português, ambos significam tempo. Porém, no sentido bíblico, são bem distintos. Cronos faz referência ao tempo subordinado ao relógio quantitativo, que é marcado a partir do movimento de translação e movimento da Terra. É o tempo que nos orienta na organização do nosso cronograma diário, mensal, anual, e assim por diante. Já o Kairos é o tempo oportuno. É possível uma natureza qualitativa apontando para o momento adequado de determinado evento, experiência, dentro dos propósitos divinos. Tempo oportuno. Duas passagens bíblicas que nos ajudam a entender esse conceito foram vividas por Senhor Jesus e seu discípulo. O momento, o mestre afirma, a minha hora ainda não chegou, quando convidado por seus irmãos, né, para se apresentar ali aos seus compatriotas, como aquele que fora enviado pelo Senhor. Logo mais declara, a minha hora chegou, quando João 12, 23, né, fala ali da sua crucificação. Não há contradição. Em um momento encontramos o Cronos, no outro o Kairos. Por que Deus demora tanto para agir? Por vezes, nos momentos mais difíceis, fazemos essa pergunta: até quando? E quando entendido limitado, quando em nosso entendimento é ilimitado, podemos até achar que já é o momento de passarmos para a próxima etapa. No entanto, já o tempo certo para tudo. Deus nunca chegou na hora certa. Segundo a Pedro 3,9. Davi, ungido ainda na sua adolescência, só foi realizado pela promessa já aos 30 anos de idade. Parece claro para nós que ele foi preparado para tal obra. Porém, olhamos a partir do ponto de vista de Davi, passamos pelas provas, perseguições, incompreensões, aberturas e dificuldades. Com certeza, Cronos foi bem piedoso com o nosso futuro rei. Que bom que para ele o Kairos falou muito mais alto. Nós vemos esse exemplo também, acrescentando aqui caráter, né, nosso, humano, quando nós olhamos Êxodo, capítulo 2, versículo... Deixa eu ver aqui. Aqui ela tem o filho, né? Moisés. Moisés mata o egípcio. E aconteceu naquele dia que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas e viu um egípcio que feria um hebreu dentre os irmãos. Agora, olha a atitude de Moisés. Olhou para um lado e para o outro e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Agora, olha a consequência, porque aqui foi o Cronos. Moisés já homem. Moisés foi criado pela sua mãe. E Moisés entendia que Deus tinha levantado, né, a ele. Moisés tinha, pela circunstância do seu nascimento, né, e entendia que ele seria o libertador, e seria aquele o momento oportuno. Porém, olha o que diz o versículo 13. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam. E perguntou que fazia injustiça. Por que fazes próximo? Respondeu ele: que te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: certamente o negócio já foi descoberto. E fugiu. Isso demorou 40 anos. Quando aí nós vamos para o capítulo 3 de Êxodo, versículo 8. 9, melhor dizendo. 10, melhor dizendo. Quando aqui Deus, né, ali diante da sarça diz: agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó,
para que tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Lá foi o Cronos, tempo humano, tempo de Moisés. Por conta da circunstância, ele entendeu que ali seria o momento para ele se colocar até mesmo como libertador, dada a influência que ele tinha como está no palácio de Faraó. Ele foi criado como filho adotivo de Faraó. E ele achava que ali ele usaria daquela situação toda para ser o libertador do seu povo, dos seus compatriotas. Porém, nós vimos ali que ali estava o tempo Cronos. Mas aqui, a expressão agora, Kairós, pois vem e eu te enviarei a Faraó. Aqui é o Kairós de Deus. Terceiro subponto, como é bom estar no tempo de Deus. Quando nos permitimos estar no tempo de Deus, somos agraciados com as vitórias decorrentes desse processo. Há tempo para todas as coisas. Convidamos-nos a alegrar diante dessa verdade. O tempo de Deus é sempre perfeito. Existem momentos em que o Senhor trabalha em nossas vidas. E essa ação requer uma dimensão temporal, que sai do simples controle do relógio e passa para a dinâmica de um amadurecimento na caminhada. É o Kairós nos envolvemos em uma ação de desenvolvimento pleno. Para tanto, convidamos a entrega de coração. E aqui eu me lembrei da oração de Moisés, no Salmo 90, versículo 12, onde ele diz aqui, olha só, a importância que Moisés dá não para o tempo Cronos, ainda que ele fala da brevidade da vida aqui, mas para o Kairós de Deus. E ele diz aqui no versículo 12, ensina-nos, ó só, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E coração sábio, amado, à luz da Bíblia, e sobre a ótica de Deus divina, é o Kairós. É sermos forjados e sermos disciplinados pelo Senhor a valorizarmos sempre o tempo oportuno. Como vimos, que é o significado, à luz da Bíblia, do tempo de Deus, o Kairós, o tempo oportuno. Não tem melhor tempo para nós. Davi foi chamado para uma missão muito especial. Porém, foi preciso um longo preparo até que pudesse finalmente iniciar o seu reinado em Israel. Foi um tempo de muito aprendizado, sempre conduzido sob a direção divina. O filho de Jessé conseguiu viver o Kairós e, ao longo desse treinamento, esperar convencido de tudo estava sob o controle do Senhor. Que possamos seguir o exemplo deixado por Davi e, no tempo certo, viver os planos de Deus para a nossa vida. E isso nós vemos, caro adolescente, ou caro jovem, melhor dizendo, e adolescente, nós que estamos aqui, nós observamos esse forjar de Davi pelo tempo. Quando do seu próprio exercício e da sua gestão como rei de Israel. Todo o mover de Davi estava sempre aliado e sedimentado pela direção de Deus. Davi ia dar um passo, ia sobre um confronto bélico, sobre o manifestar, o levantar de um inimigo. Davi orava a Deus, pedia direção. Quando não, Davi mandava o sacerdote trazer ali o éfode, né, para poder ter ali a resposta de Deus quanto àquele momento para a batalha. Se era o tempo Kairós, e o tempo Kairós de Deus reflete para nós e culmina para nós, se torna um clímax de satisfação plena, se torna-se um clímax de vitória autêntica, quando, a exemplo de Davi, sendo forjado pelo tempo, praticou e vivenciou
os privilégios do Kairós de Deus. Que assim seja, caro jovem, com a minha vida, com a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. E com a vida de todos nós. E agora aqui eu completo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados e te agradecemos, Senhor, por este momento que aqui passamos de 1h05, a considerar e a ser aqui, ó Pai, meu Deus, somente um instrumento, somente uma via pelo qual o Senhor nos trouxe, pela tua graça, misericórdia e sabedoria, sendo clemente como lemos no Salmo, com cada um de nós aqui, Pai, nesse momento, que aqui estivemos, a compreender que melhor para nós, Pai, é o teu Kairós, é o teu tempo. Que se faça em nós, Pai, se cumpre em nós a oração, Pai, de Moisés. Ajuda-nos a contar os nossos dias, Pai, dentro desse tempo, para que nós, Pai, verdadeiramente venhamos alcançar coração sábio. Faz isso, Pai, em nossas vidas. E abençoa cada jovem, para que eles possam compreender, a exemplo de Davi, Senhor, a certeza do agir do Senhor e a confirmação do teu querer efetuar na vida de cada um deles, segundo o teu propósito, ó Pai, através do teu Santo Filho no edificar da tua igreja. Faz isso, ó Pai, também em extensão a todos nós. É o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.